Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um simulado aqui para a gente debater, para a gente discutir, beleza? Agora referente aí aos seres vivos, isso aí, né? É certo que esse grupo aí de seres vivos, o tema seres vivos, ele abrange aí uma quantidade enorme de pontos, né? Que pode ser desenvolvido questões, mas enfim, a gente vai devagarzinho, na medida que o tempo for passando, a gente vai aí complementando, né, questões que não foram trabalhadas ainda sobre a temática exposta. Então, meu povo, a partir do próximo slide, nós já teremos já questões, né, para a gente analisar, para a gente fazer nossas considerações. Mas, se você quiser acompanhar a evolução da discussão das questões, né, você pode acompanhar, tá convidado, valeu? Mas se você não quiser participar da discussão, você dá um pausa no vídeo, você faz a leitura, vê as alternativas, marca as suas alternativas, né? Faz a sua consideração quanto à alternativa correta e logo mais eu estarei soltando o gabarito para você fazer a sua conferência, valeu? Então, a partir daí a gente vai agora começar as considerações. E antes disso, eu peço para você dar uma moral lá ao grupo, né? Fazendo aí a sua inscrição, não custa nada, é só clicar nesse botão aí para dar um valor ao grupo, né? Permitindo que ele tenha maior visibilidade, valeu? E outras pessoas que também tiverem interesse em fazer o levantamento de algumas questões sobre essa temática que possa, né, receber esse material, tá bom? Para que possam elas lá se enriquecer também de conteúdo, tá ok? Então vamos lá, mãos à obra. Primeira questão. Os organismos vivos, classificados como bactérias, apresentam as seguintes características. Pronto, aí pessoal, dentro dessa questão bastante importante, né? Quando a gente estuda aí os seres vivos, vem logo de cara a classificação dos seres vivos, né? E a gente vê que uma das formas da gente classificar os seres vivos é através dos grupos em que eles fazem parte. Então tem o reino Monella, reino Protista, reino Fungi, reino Animalia, né? E reino Plantae. Cada reino desse daí possui características específicas, né? Aos representantes que estão presentes lá. Senão, não precisaria formar grupos diferentes, formava apenas um grupo, como era antes, né? Grupo dos animais e grupo das plantas. Depois, percebeu-se que dentro do grupo dos animais existiam indivíduos com características diferentes, então foram criando subgrupos. Valeu? Então, nós temos aí na questão o grupo das bactérias e nós precisamos marcar a alternativa que se refere, né, às bactérias, que refere a características típicas de bactérias. Então, as bactérias na letra A são pluricelulares? Não é, não são, né? As bactérias são unicelulares e também não são eucarióticos, né, como está na letra A, e sim como está na letra B. A letra B está toda corretinha aí, ó. Está indicando todas as duas características típicas das bactérias. Só tem apenas uma célula, são unicelulares e as células delas são bastante simples, né? Com o núcleo desprovido ali, ó, de membrana nuclear e por isso ele fica disperso no citoplasma. Por isso, procariótica. Valeu? Então na letra C diz: são seres uni ou pluricelular, na verdade, porque as bactérias são apenas unicelulares, né? Na letra D são seres de novo, pluri, tal, tal, tal. Então, realmente a questão correta é a letra B. Deixa eu marcar aqui com essa caneta para chamar a atenção, né? Olha lá, ó. Letra B. Pronto. Vamos seguir. Na segunda questão, as bactérias são seres vivos classe diversificados, né? São seres vivos diversificados e que podem desempenhar diferentes funções. E aí, na primeira questão, participar do ciclo biogeoquímico e com isso auxiliar a renovação de elementos químicos no ambiente, perfeito. As bactérias elas atuam
no ciclo do nitrogênio. E essa ação das bactérias no ciclo do nitrogênio é importantíssimo para as plantas, porque as plantas não conseguem absorver diretamente o nitrogênio, né? Para que ela possa se enriquecer e tudo mais. Elas precisam das bactérias presentes no solo, e essas bactérias têm essa capacidade de absorver os nutrientes e fazer a transformação desse nitrogênio e fornecer nutrientes para a planta. Certinho, primeira questão. A 2, produzir alimentos? Sim, também. As bactérias também têm essa capacidade de produzir os alimentos dela, né? Não todas, não todas, não todas. Bora ver se a questão está se referindo a cianobactérias, né? Que as bactérias de todo tipo, né? Tem bactérias que buscam alimento no meio, favorecendo a decomposição da matéria orgânica, assim como tem grupo de bactérias como as cianobactérias, que através da fotossíntese produzem seu próprio alimento. Então, bora ver aí na questão a que ele está se referindo, bora ver, mas a primeira está certinha. A 2, colaborar para o desenvolvimento da biotecnologia e produção de medicamentos. Perfeito! Quando a gente está falando, discutindo em sala de aula sobre as bactérias, porque o que vem logo em mente é doença, né? Você pensa em bactéria, doença. Vírus, doença. Protozoário, doença. Mas bactéria, a gente não pode pensar automaticamente em doença, porque, tudo bem, elas causam doença, causam morte, tudo aí vai. Porém, elas têm uma valorização muito grande com relação ao que é que elas podem trazer de benefício. Se você for considerar o que elas podem trazer de benefício, o que elas podem trazer de malefício, os benefícios que elas trazem são superior aos prejuízos que elas trazem. Entendeu? Então, bactéria é para a gente pensar também em benefícios, porque elas não estão ali apenas para gerar problemas, né? Prejuízos, não. Então, a 3 também está certíssima. Ó. Por enquanto, 1, 2 e 3, mas talvez 1 e 3. Depende do que ele considerou da 2. Mas não bora ver aqui na alternativa, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, provavelmente seja essa daí mesmo. Bora ver a 4. Restaurar ambientes contaminados por meio da biorremediação no tratamento de poluentes. Essa daí também está certa. Essa daí também está certinha. Talvez aqui esteja faltando uma letra, pessoal. Porque a questão 1, participar dos ciclos biogeoquímicos, com isso auxiliar na renovação dos elementos químicos do ambiente, está certo. Com relação ao que eu falei do nitrogênio e beneficiar as plantas. Produzir alimento também. Agora não são todas as bactérias, né? São algumas bactérias. Vamos lá. Questão 3. Colaborar para o desenvolvimento da biotecnologia na produção de medicamentos. Certíssimo isso daí. Né? E restaurar ambientes contaminados por meio da biorremediação no tratamento de poluentes. Perfeito. As bactérias também. Elas podem atuar, né? Como biorremediadoras. Elas acabam fazendo o tratamento do ambiente poluído. Então aí tem a questão aí, não está completa, deve ter cortado aqui na hora do slide, mas todas as questões aí estão corretas. Se você for contra, né, essa consideração, coloca nos comentários que a gente bate um papo lá, a gente discute, porque faz parte, né, para a gente não ficar apenas como ouvinte, vocês também participando aí desse diálogo, é bem legal. Valeu, mas de antemão, todas as 4 alternativas aí estão corretas. Nessa questão 3, diz lá, referente à figura abaixo, marque a alternativa que se refere respectivamente ao flagelo e aos cílios. Então, nós temos aí, pessoal, a imagem de uma bactéria com todas as possíveis estruturas dela, né? E está aí numeradas e tudo mais. E ele pede para a gente marcar a alternativa que apresenta na sequência, respectivamente, flagelo e cílios. Então nós temos aqui 9, né? Nesse rabinho aí, 9 e 4. Né? Questão aí
Correta, letra B. 9 para flagelo e 4 para cílios. Vamos lá. Uma das maneiras de classificar as bactérias está relacionada com a forma, né, que elas adquirem. Então, pessoal, as bactérias elas podem adquirir formas diversas, né? Elas têm ali, ó, nessa coluna, na primeira coluna, formato de cocos, que é tipo um coco mesmo, arredondada. A gente tem aí também as bactérias classificadas quanto à forma, né? Chamada de bacilo, que é em forma de um bastão. Você tem outras também chamadas de espirilos, que é em forma de aquele espiral de livro, espiral de caderno, chamado de espirilo devido a esse formato de espiral. E também de vibrião, uma forma chamada de vibrião, que é em forma de vírgula, né? É semelhante a uma vírgula, a bactéria com a forma de vibrião. E aí ele pede para a gente fazer a associação, né? Você tem na outra coluna, na segunda coluna, o seguinte, ó, bactéria com estrutura esférica, né? Ou arredondada. Então, coccus se encaixa a isso daí. É uma forma esférica e arredondada. Bacilo não é, porque bacilo é em forma de bastão. Espirilo não é, porque é em forma de espiral, né? E o vibrião em forma de vírgula. Então, o primeiro parêntese é o número 1. Então, se você for observar aqui na alternativa, ó, você já elimina 3, apenas sabendo 1. Né? Mas o próximo, para a gente bater o martelo, ó, a próximo parêntese, diz lá que, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a bactéria em formato de vírgula. Então seria lá embaixo, ao 4. Não é isso? Então realmente bate o martelo e segue adiante. Em forma de vírgula é o vibrião. Então realmente a questão correta aí é a letra C. As bactérias podem ser encontradas no solo, em todo canto, né? No solo, na água. E além disso, também podem existir dentro de outros seres vivos, né? Uma relação harmoniosa, com certeza. Como eu falei, as bactérias não podem ser vistas apenas como seres, né, causadores de doença. Muito pelo contrário, causam muitos benefícios, como estava lá nas questões anteriores, falando sobre a questão do medicamento, falando sobre a questão de ser um biorremediador, né? Diminuindo aí os impactos ambientais, né? As bactérias atuam também nesse sentido, atuam na indústria de bebidas, de alimentos, em forma geral, e também no nosso organismo, como vem aí a questão trazendo, numa relação harmoniosa, inclusive. Entretanto, existem bactérias causadoras de doença, também, normal, né? São exemplos de bactérias. São exemplos de bactérias. Aí ele quer que a gente aponte ali exemplo de bactéria. Marque a alternativa que tem relação com causador de doenças. São exemplos de bactéria. O botulismo, né, botulismo e a cólera. São dois exemplos aí de situações relacionadas à bactéria. O botulismo é uma doença causada por bactéria. Cólera também é uma doença causada por bactéria. Hanseníase também, ó, é uma doença causada também por bactéria, né? Essas três. Mas ele pede ao pessoal, exceto, tá vendo? Essas três aí são causadas por bactéria. Só que ele quer o exceto, então, AIDS. Exceto de cal, que é causada por um vírus, né? O HIV. Vamos dar sequência. Questão 6. Os protozoários são seres vivos pertencentes ao reino protista. Entre as alternativas abaixo, a única que não apresenta uma característica desses organismos são seres eucariontes? São. São seres unicelulares? São. São seres clorofilados? Não. São seres heterotróficos? São. Então a única que não apresenta é essa daqui, ó.
Letra D. Não são seres vivos clorofilados, ou seja, eles não possuem clorofila. Uma vez não possuindo clorofila, não realizam fotossíntese, né? Então, realmente, eles não são seres clorofilados. E aí está dizendo que são seres clorofilados. Questão 7. Os protozoários são seres de nutrição heterotróficas e a fagocitose é realizada por algumas espécies para capturarem um alimento. A fagocitose, beleza. Analise os eventos relacionados com o processo. Formação de fagossomo, formação de vacúolo digestivo, plasmocitose. A ordem que ocorre o processo é... Ok, meu povo, então tá aí. A resposta correta é a letra A. Deixa eu sinalizar aqui para vocês, ó. É nessa sequência, 1, 2 e 3. Primeiro vem a formação do fagossomo, depois da formação do fagossomo, aí vem o vacúolo digestivo, onde vai necessariamente ocorrer a digestão e para terminar, a plasmocitose, que é o final da digestão do alimento aí do protozoário. Questão 8. Essa questão 8, meu povo, eu vou fazer o seguinte, ó, disponibilizar ela para vocês poderem analisar com calma, né? É uma questão grande, senão a gente perde muito tempo aqui no vídeo. E é uma forma, não necessariamente por isso, né, mas é uma forma de promover a dialogicidade, né? Então vocês estão aí, eu estou aqui, a gente não pode conversar, né? Porque não existe esse recurso, mas existe um recurso substituto que é a ferramenta dos comentários, né? Então eu vou liberar essa questão para que vocês possam analisar com calma e colocar lá a resposta nos comentários, né? Aquela que você considerar como correta, né? Claro. Se é a letra A, letra B, letra C, coloca lá. Oitava questão, letra A. Oitava questão, letra C, entendeu? Dá uma pensada aí e faça a sua consideração sobre a resposta. Valeu? Dessa forma a gente mantém um diálogo, né? Para eu não ficar aqui apenas conversando e você de forma cansativa, às vezes só ouvindo. Valeu? Então eu estou esperando essas respostas aí lá nos comentários, ok? Bora para a próxima questão. Próxima questão é uma questão aberta para a gente continuar discutindo, continuar debatendo. Também fica aberta para vocês poderem colocar lá no grupo, né? No grupo não, na parte dos comentários e poder, né, se posicionar quanto ao questionamento da questão, ao questionamento da alternativa aqui. A questão 9 diz: embora os protozoários possam reproduzir, né, de forma sexuada e assexuada, a reprodução assexuada é mais comum. Divisão binária e conjugação são exemplos de dois processos reprodutivos. Qual a principal diferença entre elas? E aí, qual a principal diferença entre elas, entre a divisão binária e a conjugação? Pessoal, a diferença básica, né, entre esses dois tipos de reprodução, sendo uma lá sexuada e a outra assexuada, é a variabilidade genética. Enquanto que na divisão binária, um indivíduo se divide em dois, né? A genética é igual. Você tem um indivíduo que se dividiu em dois e cada um desses dois possui a mesma genética daquele que originou lá em cima. E na conjugação não, existe a troca de material genético e com isso a variação na genética do indivíduo que vai surgir. Entendeu? Então, a diferença, como ele pergunta ali, qual a principal diferença entre elas? A variabilidade genética. Enquanto um possui variabilidade genética, variação genética, a conjugação possui variação genética e a divisão binária não possui variação genética. E aí, pessoal, então chegamos à nossa 10ª questão, que também está aberta, viu?
para você se posicionar lá nos comentários, se quiser complementar a questão, né, se achar pertinente, e vamos embora. Os protozoários são seres de vida livre, né, mas alguns podem ser parasitas e transmissores de doenças. As protozooses são doenças causadas por protozoários, beleza. Aí pede para a gente citar 3 protozooses que são doenças, né, causadas por protozoários, e a gente indicar a causa, quer dizer, indicar o causador, né, como ocorre aí a transmissão. Então a primeira, amebíase, é uma protozoose porque é causada por um protozoário, amebíase. Qual o nome do protozoário? Ameba. De que forma é que a gente adquire ameba? Falta de higiene, principalmente falta de higiene. Aí nós temos outra protozoose que é causada por falta de higiene, que é a giardíase. E isso causada, né, por um protozoário chamado de giardia, conhecida como giardia. Tanto a ameba, pessoal, como a giardia são 2 protozoários bastante comuns, inclusive, viu, nos exames aí de fezes para identificação de protozoários e vermes, né, bate bastante aí como resultado ameba e giardia. Então tome cuidado aí com a água que você bebe, tome cuidado aí com a salada, a procedência da salada que você come, entendeu? É bom, inclusive, manter bastante cautela na higienização dessas folhas, das verduras, das frutas, porque esse meio aí é um dos meios, e da água também, né? É um dos meios principais de infecção por ameba e giardia. Mas a terceira protozoose, como pediu 3, tem aí a Trypanosoma cruzi, que é também um protozoário que causa aí uma doença de grande importância, né, que é a doença de Chagas, e ela ocorre devido à picada do inseto. A picada do barbeiro, melhor dizendo, perdão. A picada do barbeiro, né? A pessoa está dormindo normal à noite, o hábito desse barbeiro é noturno, aí ele sai do esconderijo dele e acaba, devido à questão alimentar dele, né, se alimenta de sangue, vai até a pessoa, geralmente na região da barba, por isso que é chamado de barbeiro, mas ele pode lesionar a pele da pessoa em qualquer lugar, entendeu? Mas, enfim, o barbeiro, então, aí é o que transmite, né, o agente intermediário, transmissor da doença de Chagas através do Trypanosoma cruzi. Pronto, então para finalizar, pessoal, esse simulado sobre seres vivos está aí, uma nova sugestão, solicitação, que se inscreva aí no canal, valeu para dar uma moral aí o material, o projeto, e estamos aí, na próxima, estamos aí, valeu? Forte abraço.